Alô você, estamos na aula de Fato Típico, parte 2. Eu sou Franklin Lobato Prado, mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra e doutor em Governança Global, Estado de Direito pela Universidade de Salamanca. E vamos, nesse curso, tudo que você queria saber sobre fato típico e não teve coragem de perguntar. Nós estávamos falando dos elementos da figura típica, né? Falando desses elementos, e eu dizia que eu ia falar sobre o tipo objetivo, tipo normativo e o tipo subjetivo. Nessa aula nós vamos tratar disso aqui. E o que é o elemento objetivo ou descritivo de um fato típico? É aquele que existe concretamente no mundo. O elemento descreve um dado da realidade. O seu significado é obtido pela simples observação. O tipo é normal, só possui elementos objetivos. Por exemplo, matar alguém, subtrair coisa alheia móvel, ofender a honra de uma determinada pessoa, provocar dano, inutilizar coisa alheia móvel, subtrair coisa alheia móvel, praticar o crime de corrupção, concussão, feminicídio, são condutas que são elementos objetivos do tipo. E aí eu tenho o elemento normativo do tipo. O elemento normativo é aquele cujo significado só pode ser obtido após um juízo de valor. Pode ocorrer que o elemento comporte um juízo de valor, um juízo jurídico, porque esse pode ser um elemento normativo jurídico. Então, pode ocorrer que o debate sobre o elemento seja político, religioso, ético, moral, social, leigo, mas o elemento normativo ele pode ser moral, pode ser jurídico ou pode ser extrajurídico. Então, por exemplo, sem as formalidades legais, se o agente pratica a conduta típica dentro das formalidades legais, ele não pratica crime, porque sem as formalidades legais impõe um juízo de valor, um juízo de análise sobre o que é realmente, por exemplo, que ele tem que fazer. Exemplo, um porte de arma. Se ele tirou o porte dentro das formalidades legais, ele não vai responder por porte legal de arma, por exemplo. Sem observar as prescrições legais. O médico que, por exemplo, fornece um atestado falso, sem observar as prescrições legais. Mas se ele tiver observado as prescrições legais, o atestado não vai ser falso e ele não vai responder pela falsa perícia, pelo falso documento falso. Sem autorização de quem de direito? Eu tenho aí uma acusação de abuso de autoridade, mas se eu provar que o morador da casa deu autorização para aquele policial invadir o domicílio, ou era uma situação de flagrante, eu tenho aí a autorização de quem de direito e não vamos ter a conduta criminosa. Já o elemento subjetivo do tipo é a finalidade especial exigida pelo tipo penal para a caracterização do crime. Por exemplo, ele vem nas expressões a fim de, com o fim de, com a finalidade de, para que, etc. Então, eu tenho aqui um artigo muito interessante, que é o artigo 131 do caput do Código Penal, que diz: praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado. Vou repetir. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave que está contaminado. Ato capaz de produzir o contágio. Tá? Então, o marido tem uma relação extraconjugal e ele, então, contrai uma moléstia grave, por exemplo, a AIDS. Essa moléstia grave, se ele sabe que ele está contaminado e ele tem o objetivo, a finalidade de transmitir à sua esposa aquela moléstia grave, eu vou ter o tipo penal do artigo 131, cuja pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Ah, professor, mas se fosse uma doença venérea, aí seria um outro crime, seria o perigo de contágio venéreo, porque aqui eu dei o exemplo da AIDS como moléstia grave, mas se for doença venérea, se for qualquer doença venérea, eu teria o tipo penal do crime de perigo de contágio venéreo. Então é necessário aqui o dolo específico para eu ter
perigo de contágio e moléstia grave. Aí eu tenho os tipos dos crimes dolosos. Vamos falar um pouquinho desses tipos dos crimes dolosos? Os tipos dolosos, em regra, são fechados. Excepcionalmente, poderão ser abertos. Então, os tipos dolosos, em regra, são fechados. Significa dizer que ele tem a consciência do fato e a vontade de produzir o resultado, e o objetivo dele fechado é matar aquela pessoa. O objetivo dele fechado é injuriar aquela vítima. E o objetivo dele fechado é praticar violência psicológica contra aquela vítima. O objetivo dele fechado é descumprir aquela medida protetiva. O tipo fechado é aquele que descreve a conduta de forma completa. Portanto, fecha o conceito da conduta. Matou, tirou a vida de uma pessoa, praticou o crime no artigo 121, caput. Crime de tortura. A lei 9.455 de 97, ela estipula a conduta da tortura, né? Provocar tortura. O objetivo dele é torturar, ou para aquela pessoa confessar, ou para aquela pessoa praticar determinada conduta. Ele pratica um ato de tortura, sendo ela equiparada ao crime hediondo, é um crime de tipo penal aberto e doloso. Outro tipo penal aberto que também tem que ser praticada com dolo é o artigo 4º da Lei 7.492 de 86, que é a gestão fraudulenta ou temerária. Muita gente não fala muito desses crimes financeiros, mas existe um crime de gestão fraudulenta ou temerária, tipo penal aberto, e é aquele em que o legislador não limita a conduta criminalizada. Então, os tipos penais normalmente são fechados, mas eu tenho os tipos penais abertos. Eu tive, por exemplo, agora o caso de uma grande varejista em que há uma acusação de gestão fraudulenta porque eles não estavam controlando devidamente os empréstimos que eles faziam. Cada vez mais se fazia empréstimo para poder rodar a venda no site e provavelmente houve uma gestão fraudulenta ou temerária, no sentido de que os gestores sabiam daquela situação da empresa e ainda assim continuavam tomando risco, tomando empréstimo a juros altos e infelizmente não tiveram condições de pagar. Então aí prejudicaram não só os consumidores, como os investidores. O dolo, há 3 teorias. Teoria da vontade, que o dolo é vontade, e aí se a pessoa deseja praticar uma determinada conduta, ele tem a vontade, a consciência de praticar a conduta com a vontade de produzir o resultado. Ele tem consciência do fato e vontade de produzir o resultado. Aqui é o dolo, é o querer, o desejo, o que ele quer, o que ele deseja. Então tem a teoria da representação, em que o dolo é a representação, é a previsão do resultado. Ele, na verdade, ele antecipa na mente dele o resultado, ele prevê o resultado, ele vai atrás daquele resultado. E eu tenho a teoria do assentimento, que é o dolo, é o assentimento. Assentir aqui é aquecer, aceitar, permitir, consentir. O dolo é a previsão do resultado, mas a aceitação dos riscos de produzi-lo. A aceitação do resultado. Ele aceita que aquela pessoa possa vir a morrer caso ele pratique aquela conduta, mas mesmo assim ele faz. Então, é a previsão do resultado, mas a aceitação do risco. O agente pensa, haja o que houver, der o que der. Se aquela pessoa morrer, dane-se, eu não estou nem aí. Então, o Código Penal adotou as teorias da vontade, dolo é desejo, é querer, e teoria do assentimento, dolo é a aceitação dos riscos de produzir o resultado danoso àquele bem jurídico da vítima. E aí, nas espécies de dolo, eu também tenho que falar do dolo normativo, que é o dolo da teoria clássica, que integra a culpabilidade e não o fato típico. Você sabe que no nosso direito penal, nós adotamos a teoria do dolo natural, em que o dolo é fato típico, pela teoria finalista. Mas aqui a teoria
normativa, do dolo normativo, diz que o dolo integra a culpabilidade e não o fato típico e tem como requisitos a consciência, a vontade, o assentimento. Então, consciência do fato, vontade de produzir o resultado, assentimento, assume o risco e a consciência da ilicitude da conduta dele. Dolo normativo. Dolo natural é o dolo da teoria finalista. O dolo integra o fato típico e não a culpabilidade. O dolo é um fato típico, integra o fato típico. Culpabilidade, não. Não é o juízo de censura, não é dolo. Tem como requisito a consciência e a vontade, que é o que foi adotado na teoria finalista. Consciência do fato e vontade de produzir o resultado. E aí eu venho com o dolo direto ou determinado, em que o agente quer aquele resultado, é o dolo de vontade, ele quer matar, ele mata, ele quer subtrair, ele subtrai, ele quer injuriar, ele injuria, ele quer praticar lesão corporal no âmbito doméstico, ele pratica, ele quer praticar o stalking, que é a perseguição, ele fica perseguindo a mulher, ele quer praticar o descumprimento de medida protetiva, idem. Ele vai lá e descumpre a medida que foi decretada pelo juiz da vara de violência doméstica. O dolo indireto ou indeterminado, o agente não quer o resultado de forma determinada. Mas esse dolo indeterminado, ele se subdivide em dolo alternativo e dolo eventual. O dolo alternativo é o agente que quer produzir um outro resultado. Ou ele quer matar ou quer lesionar. E o dolo eventual, o agente quer produzir, ele não quer produzir o resultado diretamente, mas ele aceita a possibilidade de fazer. Ele sabe que se ele der um cavalo de pau na frente da escola em alta velocidade com o carro, naquele horário que as crianças estão saindo, ele pode acertar uma criança. Mas mesmo assim ele aceita a possibilidade de fazê-lo. Eu tenho também o dolo genérico, que é a vontade do agente em realizar o núcleo do tipo. E aí qual é o núcleo, o verbo? Matar, subtrair, lesionar, ofender a honra, né? Do tipo sem qualquer finalidade especial, dolo genérico. E eu tenho o dolo específico, naqueles crimes de dolo específico, que eu tenho aquelas expressões mágicas com a finalidade de. Então, o dolo específico é a vontade do agente em realizar o núcleo, o verbo do tipo com um fim especial. Então, no crime de rapto, por exemplo, o agente tem um fim especial de praticar atos libidinosos com a vítima. No crime de lesão corporal, no crime de perigo para a vida ou para a saúde de outrem, a finalidade dele é expor a vida daquela pessoa a perigo. No crime de contágio, moléstia grave, ele tem um desejo de contaminar aquela pessoa com aquela moléstia grave. No crime de perigo de contágio venérea, ele tem a finalidade de expor aquela vítima, a mulher dele ou companheira, a um relacionamento que ela possa ser contaminada por uma doença venérea. Então, eu tenho um dolo específico porque eu tenho a finalidade específica. Dolo de perigo. A vontade do agente expor o bem jurídico a protegê-lo a um perigo de lesão. Dolo de perigo. Ele expõe o bem jurídico a perigo. Então, o crime de expor a vida ou a saúde de outro a perigo direto e iminente, o crime de incêndio, o crime de explosão, são crimes de dolo de perigo, porque o agente expõe o bem jurídico protegido ao perigo de lesão. Veja, não basta que ele exponha o bem jurídico para estar consumado o crime. Quer dizer, doutor, que só colocou o dispositivo lá, a dinamite, ela não explodiu, mas ele expõe aquela pessoa ao perigo. Então, a exposição do bem jurídico ao perigo, por exemplo, direção de veículo automotor embriagado, é um dolo de perigo. Ele está expondo, mesmo que ele não bata ninguém, mesmo que ele não atropele ninguém, ele vai responder por dolo de perigo, porque ele expõe o bem jurídico da vítima a perigo. Dolo de dano consiste na vontade do agente em produzir uma efetiva lesão ao bem jurídico. Primeira coisa que o homem agressor faz com o celular da mulher, quebrar o celular da mulher. É um dolo de dano, em que ele efetivamente danifica o bem jurídico da vítima. Dolo geral ou erro sucessivo, o erro sobre nexo causal, o aberratio causa, ocorre quando o agente, na suposição de já ter consumado o crime, pratica o que imagina ser um fato meramente posterior e, nesse instante, ele atinge o resultado.
Por exemplo, a gente pensa que a vítima já está morta, quer se livrar do corpo da vítima, joga ela dentro de um rio. E ela, na verdade, estava viva, morre afogada. Então, tem aqui um dolo geral, ou erro sucessivo, erro sobre o nexo causal, ou aberratio causa. Aberratio causa é porque ele, na verdade, ele erra sobre, na verdade, a situação do bem jurídico da vítima, achando que ele já consumou o crime numa conduta anterior, mas uma conduta posterior que, na verdade, ele vai consumar aquele crime. Tipos de crimes culposos. Em regra, são abertos porque o legislador não descreve nenhum tipo culposo em que constitua culpa. Os tipos culposos são abertos porque o legislador não descreve nenhum tipo o que é um crime culposo. Tem lá crime culposo de homicídio, crime culposo de lesão corporal. Não existe. O fundamento de ser tipo aberto são abertos porque é absolutamente impossível que o legislador preveja todos os casos de culpa no nosso ordenamento jurídico. E, claro, esse enquadramento típico é difícil, só é feito após uma comparação para depois se saber se houve uma correspondência típica ou não. Se ele não é doloso e ele tem a previsão da conduta como culposa, eu vou enquadrá-lo nessa conduta. Tipos dos crimes culposos. Essa comparação é feita entre a conduta do agente, no caso concreto, e a conduta ideal, que é uma pessoa mediana e prudente tinha que tomar. Então, se ele age com negligência, imprudência, imperícia, ou seja, essa pessoa mediana foi imprudente, negligente ou imperito, eu teria a culpa. E a culpa é um elemento normativo da conduta, porque depende de um juízo de valor. Tem que chegar a esse juízo de que aquela conduta é culposa. Excepcionalmente, ela é culposa. Por isso que o crime culposo, ele é excepcional. Existe uma excepcionalidade do crime culposo. O crime só pode ser punido na forma culposa quando expressamente previsto em lei. Na próxima aula, eu vou falar sobre graus da culpa. Na próxima aula. Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida?